Bom, então nossa aula já está sendo gravada. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boa noite a todos os alunos presentes aqui, agradecer a presença de vocês. Eu acho que hoje é uma aula um pouco diferente, porque sempre quando tem gente nova, as reflexões elas são distintas daquilo que a gente vem acostumado, né? Porque o percurso que a gente vem fazendo desde o início da turma é um percurso onde a gente vem se debruçando a pensar sobre a Lélia Gonzalez, sobre as reflexões que ela vem fazendo a partir dos textos dela, a partir dos textos que a gente vem fazendo a leitura, fazendo fichamento, fazendo anotações e reflexões. A gente já passou por diversos conceitos de Lélia Gonzalez, por diversas categorias e tensionamentos que ela vem fazendo sobre a nossa cultura conhecida como brasileira, né, e ela destrincha essa ideia de brasilidade, que eu acho que é bem interessante, e que hoje a gente vai retomar algumas coisas e avançar um pouco mais no debate. Antes de eu começar a explanação, né, eu pensei em fazer um slide, pensei durante a semana, vou fazer um slide, e eu acho que esse texto, ele iria deixar muita coisa se eu fizesse um slide, porque é um texto que traz muito conceito, muito conteúdo. Então, o que que eu fiz? Eu vou transpor aqui para vocês o texto com algumas das minhas anotações. Eu sempre uso o Docs e o texto em PDF para fazer as minhas anotações e minha agenda também, que é comum eu também ir lendo, fazendo minhas anotações na agenda. Mas para vocês terem um elemento visual, eu vou fazer o percurso dessa aula apresentando os elementos do texto, e aí sim a gente vai costurando com as nossas reflexões, as contribuições de vocês, certo? Pode ser assim? Pode. Provavelmente mais pessoas vão entrar, a Carla, a Noelma, provavelmente. Então, eu vou falando e vou ficando de olho aqui nos convites. Antes de eu começar, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Oi, Não? Igor, não só para dizer. Oi, Igor, você me escuta? Escuto. Não é só para dizer que eu convidei de ser um amigo, mas ele se enrolou e não pôde vir. Mas eu fiz o convite. Só que aí eu Ah, não chamei como muita gente, né? Eu chamei uma pessoa e a pessoa furou. pode falar, Tati. Eu também convidei duas amigas para participar, só que uma ainda está chegando em casa e a outra está no trabalho. Aí ela não conseguiu um tempinho para entrar. Ah, perfeito. Bom, enquanto isso a aula vai acontecendo, né? Se as pessoas tiverem como entrar, vão entrando, se não, não tem problema nenhum, a nossa aula vai acontecer normalmente. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui o texto, eu vou fechar um pouco a minha câmera, porque está com muito delay, tá? E aí o meu medo é que a minha fala corte. Então, vou fechar por um momento a minha câmera, enquanto eu abro aqui o texto, e eu vou explicando também um pouquinho sobre esse texto, contextualizando, eu acho que é importante. Bom, pessoal, esse texto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é um texto da Lélia Gonzalez, que é um texto basicamente escrito em 79, tá? Em 1979, e ele só vai ser publicado originalmente em 82, certo? Ele faz parte de um texto da Lélia Gonzalez, onde ela está falando também sobre aquele conceito de lugar, que é o lugar da mulher negra, né? E aí a gente percebe, quando ela está falando de lugar, essa categoria que ela usa de lugar, ela está nos trazendo à tona novamente aquela narrativa aristotélica sobre como se estrutura as sociedades ocidentais, certo? Porque as sociedades ocidentais, elas se estruturam a partir de uma ideologia de classe, né? Não abriu, deixa eu ver. Abriu para vocês o texto? Abriu, né? Show de bola. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Dei um zoom para ficar melhor para vocês visualizarem. Acho que agora eu posso ligar minha câmera.
Perfeito. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é exatamente nesses conceitos e nessas ideologias, nessas narrativas que a Lélia Gonzalez está nos trazendo. A Lélia Gonzalez, ela é um tipo de filósofa que ela se aproxima muito da psicanálise. Ela se aproxima da psicanálise de Lacan, ela se aproxima muito da filosofia antiga, né? Por isso que ela cita bastante Aristóteles no sentido de destituir, no sentido de, na verdade, não de destituir, mas de ressignificar e perceber como a filosofia aristotélica ela também está presente na estrutura de poder, nas estruturas dessas categorias que carregam consigo elementos raciais. Desde o papel da figura da mulher negra, que a gente vai desmembrar na aula de hoje, até os dispositivos de poder. Então, inicialmente, é algo importante de a gente perceber que a Lélia Gonzalez ela faz uma abordagem nesse texto que é uma abordagem também histórica. Porque ela começa, eu acho que vocês conseguiram ter essa dimensão no texto, que ela começa a fazer elementos, pontuações históricas no texto que nos ajudam a pensar também o lugar do sujeito negro. Nesse texto em específico, ela está falando sobre a mulher negra, mas não deixa de fazer com que a gente reflita sobre a condição das crianças negras e do homem negro. Inclusive, ela faz diversas referências sobre essa lugaridade, né? Eu vou chamar assim, nem sei se essa palavra existe, mas essa noção de lugar, que é um lugar também composto por alguns estereótipos. E para além do estereótipo, como o estereótipo da mulher negra, a sexualização desse corpo, né? Também tem outros elementos aí embutidos nessa cultura que faz construir esses papéis e, principalmente, esses lugares que são impostos para esses corpos. E aí, é claro, a gente vai transcender um pouquinho, vai ultrapassar um pouquinho do texto, que é algo bem comum, assim, das nossas aulas, para quem não está. Bom, quais são os elementos históricos, então, que a Lélia Gonzalez nos traz? Para quem não sabe, o Gilberto Freire, ele é um dos sociólogos que comumente nos é ensinado nos cursos de ciências humanas como um dos principais pensadores da cultura brasileira, não é mesmo? E o Gilberto Freire, que eu lembro que na época da graduação eu ficava horrorizado como os professores falavam de Gilberto Freire como se ele fosse, sei lá, Abdias do Nascimento, para mim, né? Eles falavam com os olhos cheios de emoção, colocando Gilberto Freire em um lugar que é um lugar endeusado. Mas esse mesmo pensador, Gilberto Freire, ele faz um movimento que a Lélia Gonzalez nos diz que é o reforço daquela narrativa de democracia racial. Que nessa aula de hoje eu quero trazer uma profundidade desse conceito. A democracia racial, que é alimentada por Gilberto Freire, e não somente por Gilberto Freire, como também pelo Fatumbi, né, que vai roubar muitas dos itãs e urubás e dizer que é seu, né? E aí é algo importante, porque vai nos ajudar a desmembrar esse véu ideológico que a Lélia Gonzalez vem nos apresentando. Esse véu ideológico, que é essa visão romântica da cultura brasileira, que é uma dimensão onde se entende que não existe racismo no Brasil, uma dimensão onde que o negro é um sujeito liberto, esse véu ideológico ele vai ser desmembrado por uma outra narrativa, que é uma narrativa que a Maria Beatriz Nascimento vai trazer a partir de uma discussão onde é o tensionamento da história do Brasil a partir dos quilombos, né? Ela vai se aproximar dos quilombos, ou também a partir do trabalho que a Lélia Gonzalez faz de olhar para as manifestações culturais afrodiaspóricas, né? Negras, que ela utiliza negro, e ela aponta já para nós algo muito importante,
que é o início dessa noção de afrodiáspora. E aí, Luiz, entra naquele debate que a gente vem fazendo sobre a mefricanidade. Mas o que nos interessa nesse primeiro momento é entender um pouco dessa narrativa histórica que a Lélia Gonzalez traz. O Gilberto Freire ele tem um papel importantíssimo no quesito de alimentar, afirmar um processo de miscigenação como um grande feito na sociedade brasileira. E aí vai desembocar para nós algumas reflexões sobre as relações interraciais, sobre esses afetos que são afetos com elementos ideológicos que pairam também de uma história, de uma historicidade que está alimentando também essa noção de racialidade, essa noção de democracia racial e diversos outros estereótipos, inclusive sobre a violação da dignidade da mulher negra. Para além, né, dessa ideia de democracia racial, né, e dessas tentativas de mostrar que o racismo é inexistente no Brasil, a Lélia Gonzalez ela nos traz algo importante no pensamento de Freire, no pensamento de Gilberto Freire, que é essa narrativa de que os portugueses eles são superiores aos demais europeus, justamente porque os europeus, né, os portugueses, eles são povos colonizadores que não são racistas. Gente, qual é o sentido que faz dessa narrativa? Qual é o sentido que faz dessa narrativa que Gilberto Freire traz? Onde a miscigenação ela é o grande fruto do terceiro mundo. E essa narrativa que a Lélia Gonzalez nos traz, que é provocando reflexões a partir dessas narrativas de miscigenação, de democracia racial, do racismo na sociedade brasileira, do sexismo na cultura brasileira, isso é algo que nos impulsiona também a refletir um pouco sobre os estereótipos modernos do sujeito negro, que ali ela vai citar a passividade, a infantilidade, a incapacidade intelectual, né? A superdotação do homem negro, a aceitação tranquila da escravidão, que é uma narrativa também que a gente percebe que faz parte também de muitos ciclos, de muitos círculos que a gente ainda presencia, que não é somente dentro da universidade, que não é somente dentro do academicismo. Dentro da nossa sociedade, dentro das nossas famílias, esses discursos sobre essa escravidão passiva, sobre esse desenvolvimento na cultura brasileira a partir da escravidão, a partir do capital racial, essas narrativas, essas afirmações, elas ainda fazem parte dos nossos círculos. Né? E isso a gente pode ver, diversas vezes eu trago nas aulas como os meus familiares, por exemplo, trazem esse discurso de Igor, tu é muito feroz, tu é muito, como é que se fala, radical. A partir do momento que eu dissepo essa história oficial, que é essa história onde o sujeito negro foi escravizado e aceita a escravidão e abraça e vive o negro, branco, indígena numa harmonia e sabe, isso sim deve ser desmantelado, isso sim deve ser rompido, essas narrativas devem ser rompidas. Porém, para essas narrativas serem rompidas, precisa-se de um movimento para além da conscientização. Para além da conscientização. Muito se fala, né, sobre conscientização, né, sobre esse processo de educação antirracista, mas a Lélia Gonzalez ela está nos apontando para algo mais profundo, para além desse movimento de educar pessoas brancas, educar pessoas negras, educação e conscientização. Ela está utilizando da psicanálise lacaniana como também um objeto de reinterpretar esses fenômenos. E aí tem algo interessante, né? Porque a Lélia Gonzalez ela busca
em outros intelectuais, como Maria Beatriz Nascimento, uma reescrita da história que não é a história oficial. E essa reescrita, ela vai nos apontar caminhos também que vai desmantelar essas narrativas de democracia racial, de miscigenação como um projeto de desenvolvimento da civilização, da sociedade brasileira, né? Dessa ideia de limpeza do útero, como a gente vê em algumas obras modernas, né? Como a gente vê também, por exemplo, naquela obra bem conhecida, onde tem uma mulher mulata, uma senhora negra e um homem branco e uma criança, né? Fruto dessa miscigenação. Que eu acho que é interessante, assim, na próxima aula, inclusive, a gente trazer algumas imagens para refletir a partir das imagens um pouco dessa discussão que a Lélia vem trazendo. A redenção de Kant, Vinícius, realmente, a redenção de Kant. A redenção de Kant. E aí, lembrando da redenção de Kant, tem uma imagem muito, muito interessante para a gente visualizar, inclusive a condição da mulher negra no colonialismo, que é a imagem O Jantar, de Debré. A imagem O Jantar é onde tem uma mesa farta com uma mulher negra servindo, né? O casal branco que está comendo, o casal branco alimentando a criança africana e alimentando de uma forma como se ele fosse um animal, né? Dando osso, dando resto de comida para aquele sujeito, para aquela criança, que também é uma criança que não possui infância, que não possui humanidade, que não possui civilidade. Isso é interessante porque a Lélia Gonzalez ela faz essa discussão também nesse texto. E é muito interessante que esse texto ele é um título provocativo e acaba tendo algumas distorções do pensamento de Lélia Gonzalez quando a gente ouve aí o pessoal falar de que a Lélia Gonzalez fala somente das mulheres negras, né? E esse texto ele é provocativo justamente porque a gente entende que a mulher negra ela é percebida como um elemento central junto com o homem negro, junto com as crianças negras, nesse movimento de fazer uma interpretação, uma análise e também a construção de proposições acerca de combater a racialidade. Porque não há liberdade para um povo, e isso é uma narrativa que a própria Lélia Gonzalez traz, inclusive nesse texto, nas notas de rodapé e também na estrutura do texto, de que não há liberdade para o povo preto sem a liberdade dentro dessa coletividade. E aí existem algumas categorias também, quando a gente vai olhar para essa liberdade, né, que são as categorias dos escravos. Né? Existe o escravo produtor, né? O escravo produtivo e o escravo não produtivo. Esses papéis, essas categorias que ela traz, também vai desembarcar numa reflexão sobre os lugares desses corpos, sobre como também esses corpos produtivos e não produtivos vão gerar papéis sociais depois em um Brasil que não é um Brasil. A gente pode falar que não existe mais um Brasil colonial. Isso é algo muito interessante de pensar. E aí, dentro dessa narrativa, de perceber as categorias que a Lélia Gonzalez está nos trazendo, ela também traz provocações acerca de uma outra história do Brasil, que não é desse lugar, né, subordinado, desse lugar incapaz de intelectualidade, incapaz de reorganização. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Porque daí eu vou avançando. Show. Então eu vou avançando. Tá. Vini? Oi, Igor, porque eu lendo o texto, né, lendo o texto e assistindo, né, material dela, né, ela procura, ela mostra, né, que ela também mostra, né, que também tem
tem nistos de negros, né, que não se entendem como negros, né, como acontece na República Dominicana, né, e até aqui no Brasil também tem, né, também nós temos essa questão, né, que ela até chama os jabuticabas, né, Igor? Você podia explicar para mim, por favor, como ela falou assim, eu ri junto com ela quando ela falou assistindo um documentário no vídeo. Eu queria que você explicasse esse termo que eu me perdi quando elas falam os jabuticabas, né, como se chamava. Acho que hoje em dia não se usa muito mais esse termo no movimento negro, né? Mas na época dela se utilizava. Pois esse termo negro jabuticaba, essa fala que ela faz é naquela entrevista, né, do pensamento negro brasileiro, que é uma entrevista, inclusive, que está lá na nossa sala virtual, e que eu acho que é importante, assim, porque esse termo que ela traz, o negro jabuticaba, nos ajuda a pensar, inclusive, sobre o escravo não produtivo. O negro jabuticaba, ele é aquele sujeito que é fruto da miscigenação. O Luiz Gama, por exemplo, é um negro jabuticaba. O Luiz Gama, ele é fruto de uma relação interracial, mas ele também tem um papel importantíssimo no movimento abolicionista. Por isso que ela fala desse caroço que não desce. Isso. Então, o Luiz Gama, ele tem esse papel aí, talvez, a minha releitura, né? A minha releitura desse negro jabuticaba. Tati? No livro O Lugar de Negro, ela fala desse termo. É o negro jabuticaba, que ele é pretinho por fora, se sente branco e ele é um carocinho difícil de engolir. Sim. Bom, eu queria trazer assim algumas coisas também que eu acho que é importante para a aula de hoje, que é um pouquinho sobre essa história não oficial do Brasil, né? O Brasil ela traz como essa história não oficial, ela traz dois exemplos maravilhosos, né? Que ela inclusive vai referenciar a Maria Beatriz Nascimento, mais conhecida como Beatriz do Nascimento ou Beatriz Nascimento, que é exatamente o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ela traz como o primeiro Estado livre, o primeiro momento em que o Brasil foi liberto dessa força colonial. E depois desse momento, né, ela traz a Revolta do Malês como também uma figura importantíssima na história do Brasil, e é nesse momento que ela traz a Luísa Marim como uma figura emblemática nesses movimentos de libertação. E aí, é claro, né, a Luísa Marim como uma mulher negra, que também, né, vai se captura com esse homem branco, né, em busca da liberdade, em busca da liberdade. E aí, nesse texto, a Lélia Gonzalez também nos faz, inclusive, pensar um pouco sobre como esses papéis do momento da escravidão, que é os papéis tanto do escravizado produtivo, né, que seriam os sujeitos que estão nas fazendas, na cana-de-açúcar, como o capitão do mato, que seria o escravizado não produtivo, né, como o feitor também. Essas imagens, esses papéis, esses lugares, eles vão criar metamorfoses, como a gente já vem discutindo, que, inclusive, vão apresentar para nós novas categorias. Mas onde está a mulher negra nesse papel, né? E aí ela traz algo muito importante, porque a mulher negra, nesse momento do colonialismo, ela é um objeto. Ela é um objeto que não somente de sexualização, mas um objeto de ciúme da mulher branca. Ela é um objeto invejado pela mulher branca. E por quê, né? Porque a mulher negra, ela é desejada pelo homem branco. Ela é desejada a partir de um mecanismo de sexualidade, né? Onde vai enxergar a mulher negra como um corpo passível de violação,
E é aí que a dignidade vai entrar em xeque. Né? E é por isso que, em diversos momentos, quando a gente está falando sobre uma filosofia africana em diáspora, a gente está falando sobre uma dignidade humana, sobre a necessidade de uma dignidade humana dentro dessas narrativas filosóficas africanas, em diáspora. Né? A Lélia Gonzalez, ela não fala sobre uma filosofia afrodiaspórica, tá bem? Isso é algo muito importante de a gente deixar nítido, mas quando ela traz para nós o papel da mulher negra, essa ideia de mãe preta, esse objeto de ciúme, esse objeto de sexualização, ela está provocando em nós uma sistematização de denúncia. E como eu falo, né? Se não tem espanto, se não tem denúncia, se não tem desejo, não é filosofia. E eu falei na aula de ontem e repito na aula de hoje. Então, quando a Lélia Gonzalez nos apresenta esses termos de a mulher negra sendo também a mucama, né? Sendo também a ama de leite, sendo também esse instrumento de socialização da criança branca, que isso é algo muito importante a gente prestar atenção, trata-se de uma narrativa que é uma narrativa de denúncia, é uma narrativa de desespero, é uma narrativa onde eu não tenho mais nada a perder além da minha liberdade. Então, a liberdade aqui, dentro dessa narrativa, dentro dessa abordagem político-econômica para visualizar a mulher negra, ela é o grande debate central desse texto. E quando a gente está falando sobre essa liberdade, a gente também está falando sobre uma liberdade econômica, sobre uma liberdade financeira das mulheres negras. Né? E aí a gente sabe como esse papel da mãe preta, ele tem origem também nessas figuras coloniais, nessas figuras, né, da mucama, da ama de leite, dessa mulher que é o eixo central da família preta, tá bem? Então, esse lugar da mulher negra é um lugar também que a Lélia Gonzalez vai nos trazer como um debate realmente importante para tratar sobre outras ideologias que compõem o racismo. Tá? Acho que vai dar tempo, sim. Bom, a gente sempre fala, né, dentro das ciências humanas, de que o suprassumo do Ocidente é a filosofia. Em algum momento vocês já ouviram falar de que o ponto mais alto do desenvolvimento humano é a filosofia. A Lélia Gonzalez, como uma boa filósofa, ela utiliza dessa narrativa lacaniana, da teoria de Lacan, para considerar de que não é a filosofia. E nessa entrevista que o Vinícius citou, ela, inclusive, fala isso. Não é a filosofia o suprassumo do Ocidente. Ou seja, o ponto mais alto que vai configurar essa ideia de humanidade que a gente tem, inclusive, até hoje. Não é a ideia de abstração, de reflexão, não. Não, é algo mais profundo. É a linguagem. Então, quando ela fala que a linguagem ela é o suprassumo do Ocidente, é o fator que vai humanizar esse sujeito, que vai socializar esse sujeito, que vai construir essa ideia de cultura, que vai socializar os corpos, que vai sistematizar os poderes, que vai articular os poderes, isso muda toda a maneira como a gente vai olhar tanto para a história oficial do Brasil, como também para a história não oficial, que são as histórias dos quilombos, as histórias dos terreiros, as histórias dos movimentos de libertação. E aí, quando a gente vai perceber a linguagem, a gente vai perceber não somente a etimologia da palavra quilombo, como também, né, esses papéis ideológicos de algumas figuras, como dos pretos velhos, como da musicalidade, como da música como ferramenta de contação de história. E aí isso é algo importante de a gente comentar. Na Umbanda, muitos dos pontos, inclusive ela coloca na nota de rodapé,
muitos dos pontos contam histórias de libertação, que é representado por figuras como Ogum, como Jurema, como Oxum. E aí ela traz uma narrativa muito legal, que é um ponto de Ogum, né? Ogum já jurou bandeira nos campos de Humaitá, Ogum já venceu demandas, vamos todos saravá. Esse ponto nada mais é do que uma narrativa da Guerra do Paraguai, da busca pela liberdade, da busca pela dignidade. Então, é algo importante de a gente começar a prestar atenção que a Umbanda não é mais uma religião, nunca foi uma religião. A Umbanda é uma ferramenta de construção de uma linguagem, e aí entra também esse diálogo com o português que a Lélia Gonzalez vem nos trazendo. Então, vocês conseguem perceber que esse texto da Lélia Gonzalez, ele vai nos dando pistas, vai nos dando caminhos, vai nos dando brechas para desmembrar diversos conceitos do pensamento dela. E certamente pensando o papel importantíssimo da mulher negra. O papel importantíssimo da mulher negra, não só no quesito de socialização das nossas crianças, né, pensando a atualidade, mas principalmente na construção de novas narrativas de uma outra cultura que não seja uma cultura anti-africana, sem dignidade. Isso é algo muito importante. Então, quando a gente vai pensar esse lugar da mulher negra, a gente também vai pensar em como essas relações raciais elas vão se configurar para além da raça, do gênero. Não pode, a Lélia Gonzalez ela deixa isso bem nítido, a gente não pode fragmentar essas intersecções. Porque a mulher negra ela tem uma tríplice dimensão da retirada da sua dignidade. Mas principalmente enquanto um sujeito negro. Principalmente. E é nesse momento que ela dá, inclusive, a grande sacada, que é o ponto central, né, do texto. É o ponto central. Que é essa formação econômica do Brasil que percebe o capitalismo como três figuras importantes, né, três setores importantes, que vai alimentar na cultura brasileira o papel dessa mulher. Então, como que nós vamos pensar, né, esse movimento que a gente chama de antirracista, contracolonial, anticolonial, descolonial, como que a gente vai pensar esses termos, essas narrativas todas, para além dos conceitos, para além disso? Se a gente for pensar nas nossas experiências, inclusive, eu, por exemplo, eu venho de uma família interracial, né? Meu pai é um homem branco e a minha mãe é uma mulher negra. A minha mãe, ela está presente nesse texto aqui. Ela é uma mulher que foi violada, né, por um homem branco, né, uma mãe que cria os seus filhos solteira, que cria os seus filhos tendo que vender salgado, vender sabonete, capinar pátio. Ela tem que dar conta dessa criança, ela tem que dar conta de uma casa, ela tem que dar conta dos problemas pessoais, mas os problemas pessoais eles ficam por último, né? Para essa mulher negra, nesse contexto que a Lélia Gonzalez está nos trazendo. E aí é que o capitalismo reforça esses lugares dessas mulheres. E é aí que a droga, a prostituição, né, a situação de rua, ela vai se reafirmar como um lugar onde a população preta mais se encontra, onde os demarcadores são da população preta. E aí é que os discursos de está ali porque não se esforça, está ali porque quer. É aí que esses discursos, eles criam força, entende? Por conta de um capitalismo
que é um capitalismo racial, né? Aqui a Lélia Gonzalez ela está nos trazendo 3 setores do capitalismo, que é o capitalismo industrial, competitivo, industrial monopolista, que são capitalismos relativo a uma totalidade de um sistema racial. Então, percebam, o racismo ele é o que vai impulsionar esse capitalismo, e vice-versa, ambos vão se retroalimentar. Então, essa tríplice, né? essa tripla dimensão de violência da mulher negra, que não é somente de raça, não é somente de classe, não é somente de gênero, mas sim um combo que vai colocar essa mulher numa marginalidade social, é o que vai construir esse projeto, que é um projeto de Estado, que vai alcançar toda uma população. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Vini, pode falar, porque o chat não vai aparecer na gravação. Ah, sim. Foi, Igor, porque isso que você acabou de falar, né, do capitalismo perpetuar esse processo de escravidão e preconceito com a população preta, né, me lembrou do processo do fim da abolição, né, porque não tinha mais escravidão no país, mas assim, a população escravizada não teve direito a nada, né? Uhum. Ficaram soltos no mundo e perpetuou esses processos que você citou, né, agora há pouco na aula. Uhum. Né, porque nós não tivemos direito à terra, né, e quando mesmo a pessoa, né, a pessoa escravizada, né, tendo dinheiro para comprar terras, não podia comprar, né, porque não permitiam que se comprasse, né, então isso foi perpetuado, né, como ela disse, né, até mesmo na época que quando ela começou a aparecer, no final dos anos 70, início dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, você estava falando isso, me lembrou de um fato aqui na cidade, que eu não me lembro agora o morro, mas foi uma coisa muito grotesca, que a polícia militar subiu no morro aqui no Rio de Janeiro e pegou todos os homens pretos, miscigenados, colocaram como se fosse, pegaram, colocaram grilhões, não foram grilhões, né? Colocaram cordas, assim, como se fossem grilhões, né, nessas pessoas, para levar preso. Não me lembro agora o que houve, mas aconteceu isso justamente nessa época que ela se discutia, que a Lélia Gonzalez começou a trazer essas reflexões. Sim, Né, esse processo de violência, né, que vem junto, né, com todo o processo de colonização vem, né, a violência chega muito, chega junto, né, chega pesado também. Perfeito, perfeito, Vini. Agora com a tua fala me fez pensar algo muito importante também no pensamento de Lélia Gonzalez e que ela traz nesse texto sobre a mulher negra, que é de como, enquanto esse homem negro ele está, né, sendo extremamente massacrado por esse sistema racial, essa mulher negra ela também ela acaba sendo um eixo, né, que vai ali potencializar a sua família. Como essa carga de responsabilidade ela é entregue a essa mulher negra. E isso gera um autoadoecimento muito profundo que está presente na nossa sociedade hoje. E algo importante também que, embora a Lélia Gonzalez trate desse termo mulher, ela também está nos falando sobre as nossas meninas. Porque quando ela está falando sobre essas filhas que cuida dos seus irmãos, dessa pequena que cuida dos seus menores, isso é algo também muito comum nas famílias pretas. Eu fui criado, né, pela minha irmã, que não é a minha irmã mais velha, porque a minha irmã mais velha, que é a minha irmã retinta, ela saiu de casa muito cedo, muito cedo. Ela saiu de casa com 18 anos. E a minha irmã, depois, antes dessa, né, ela cria
a gente, ela termina de criar a gente. E perceba, minha irmã, ela tinha 8 anos, 7, 8 anos, acho que até menos. Eu era muito pequena. E essa experiência mostra para nós que esse papel, essa noção de mãe preta, ela parece que ela é introjetada nas nossas meninas. A partir desse momento onde a mãe tem que sair para trabalhar e deixar a filha mais nova, né? Ou mais velha, melhor dizendo, cuidando dos seus irmãos. E a família preta, ela é extensa, porque isso é um valor civilizatório nosso. E para além de ser um valor civilizatório, é também uma condição que a diáspora também coloca essa família. Né? É uma condição que coloca que se coloca essa família, essa condição de subordinação do capital, né? Do dinheiro. É isso que eu quero dizer. Então, pode falar, Verlane. Professor, como tu sabe, eu não consigo ler ainda, mas eu escutei todo o vídeo 2 vezes, eu gosto demais dela, minhas alunas já fizeram trabalho de Lélia Gonzalez, no 5º ano, conhecem superficialmente Lélia Gonzalez. Ela faz uma fala ali que ficou me incomodando, não no sentido ruim, mas ficou me questionando, me atravessando, quando ela fala que o negro, quando ascende, passa por branqueamento. E aí eu fiquei pensando em que momento eu passei por branqueamento, em que momento meu pai passou por branqueamento, minha mãe, meus avós, quais foram os elementos que eles admitiram, né, do branco para se tornar mais aceito, ou como isso acontece, se é somente na escola que há esse branqueamento, através dos conteúdos, das atividades, ou da negação da religião, das culturas, não sei. Não sei. Estou trazendo só para a gente poder, se tu puder me ajudar a pensar sobre que momento ocorre esse branqueamento, e aí ela fala que o marido dela, né, o esposo dela, que era branco, ajudou ela a retomar essa identidade negra que ela realmente havia embranquecido. Eu achei, assim, maravilhosa aquela parte da fala. Perfeito, Verlane. Bom, a Lélia, ela fala muito sobre o processo de escolarização como um momento do embranquecimento, inclusive da própria vivência dela. E eu penso que, para além desse processo de escolarização, dentro da nossa própria família também, da nossa própria cultura familiar, inclusive quando a gente vai olhar os estudos pós-abolição, as artes, né, pós-abolição, a gente percebe que existe discursos, linguagens, ideologias que vão projetar esse embranquecimento. O que é esse embranquecimento? Né, que a gente vem tanto falando, vem tanto se popularizando. Não se trata de alisar o cabelo, não se trata de estudar autores brancos, é algo muito mais profundo. Se trata de uma ideia de humanidade que é se assimilar e se enquadrar a um valor civilizatório. E esse valor civilizatório, ele é europeu. E aí, quais são os valores, né? Porque a Europa também ela é plural. Isso é muito importante de a gente discutir, porque para nós, o português, o europeu português, ele é quase um eixo de segurança para a construção da nossa identidade, da nossa cultura. Por isso que Gilberto Freire traz essa narrativa de que o português ele não é racista. O português construiu a cultura brasileira. Vejam. Então, o embranquecimento, ele vai afetar diversas camadas, inclusive o desejo do homem negro sobre as mulheres brancas e vice-versa. Esse texto da Lélia, depois, no momento que tu conseguir, puder ler, Verlane, é um texto que, de fato, precisa-se
problematizar algumas questões ali, porque são questões que precisam também de uma atualização, eu vou falar assim, quando se trata de relações amorosas entre mulher branca e homem branco, entre mulher negra e homem branco. São questões que precisam ser um pouco mais questionadas, né? Um pouco mais aprofundadas. O trabalho da Lélia Gonzalez, nesse sentido, é maravilhoso. Mas eu acho que tem algumas coisas ali que precisam ser melhor tensionadas, porque é um discurso muito heterocentrado. Então, precisa-se de uma atualização para perceber como essas relações modernas também são atravessadas por essas experiências do colonialismo, por essas experiências da abolição. E aí, é claro, a gente tem um movimento musical do soul, o charme, a gente tem um movimento muito legal do movimento LGBTQIPN+, que é... Ai, como é que é? Vogue, acho que é Vogue. É Vogue, né? Que no Brasil tem se expandido cada vez mais. Né? Então, tem alguns movimentos onde tem uma presença negra, mas também a gente precisa pensar em outros movimentos que não tenham esse valor civilizatório europeu. Tá bem? Até porque a Lélia Gonzalez ela nos convida a pensar, a partir do Fanon, inclusive, de que não existiria soul se não houvesse escravidão. E aí isso dá um boom na nossa cabeça, porque a gente fica pensando, tá, então a musicalidade, ela acaba sendo fruto de uma condição, então, essa musicalidade em específico, o soul. Vini, pode falar, Vini. Igor, bom, você nessa sua última fala, né? Às vezes me dá o que pensar que nenhum movimento musical existiria sem a presença preta, porque, né, a musicalidade era usada, inclusive, para comunicação, né, no período escravagista, né? A musicalidade, um tipo de assovio, né, que indicava se o caminho estava seguro, se tinha se tinha gente estranha na área, né? Então era assim, né? A nossa musicalidade era uma questão de estratégia de sobrevivência também, né? Então acho que é por isso que, como você falou agora, por isso que assim, aí deu o que pensar, né? É por isso que realmente assim soa, né, tão doído, né, tão sofrido. Uhum, uhum. Pois é, quando a gente vai olhar para o rap, por exemplo, os Racionais, é uma música de denúncia. Sim. Quando a gente vai ver as músicas da Alcione também, são músicas de denúncia sobre essa vivência da mulher negra. Né? Então, essa música, é isso que eu fico pensando também. A Lélia Gonzalez nos provoca nesse sentido. A música, ela é essa linguagem também que vai construindo também essa noção de humanidade e vai reafirmando alguns lugares. E percebam, quando eu falo em humanidade nessas aulas, pessoal, não é no sentido positivo da coisa. Muito pelo contrário. O humano é a grande desgraça, porque o humano é o branquitude. O humano é o colono. Entendem? Então, eu vou tentar, porque já é 9 horas, passa muito rápido. Deixa eu verificar aqui. Tinha alguma coisa mais importante para eu falar. Acho que esse desfecho, né, que para mim é o grande desfecho da escrita da Lélia Gonzalez, que é por que ela escreve esse texto? Por que ela fala da condição da mulher negra, né, como um lugar também que dá fruto a essa narrativa de mãe preta resistente, né, essa ideia firme da coisa? Porque os debates feministas eram debates e são debates que não olhavam para esses corpos pretos.
E ainda assim, esses textos não percebem a cumplicidade que o homem e a mulher negra precisam ter para uma liberdade. Então, a Lélia, ela percebe a necessidade de avançar o debate feminista, inclusive dar origem aí ao feminismo negro, porque ela tenta trazer dimensões de violências que não é somente de gênero, é de classe, é de raça. E aí sim ela aponta para nós que a mulher negra, ela, para além de ser a base da sociedade, ela deve construir junto com os seus irmãos um futuro, que é um futuro em busca dessa libertação das amarras do colonialismo, é em busca de uma educação emancipadora, é em busca de uma narrativa filosófica que fale de fato sobre proposições e não mais denúncias. Então, para a aula de hoje, que foi uma aula bem expositiva, assim, eu imaginava que seria mais dialética, né, que teria mais diálogo, mas eu acho que a gente trouxe reflexões importantes sobre o texto, a gente não conseguiu dar conta de todo o texto, tem outras discussões que ela traz no texto que são importantes, mas que a gente pode retomar nos decorreres dos próximos encontros. Tá? Lembrando aí que a gente tem um total de 12 aulas dentro do nosso cronograma, e que nós já estamos no momento das nossas matrículas também para novos alunos. Então, a Lena, se desejar fazer parte das nossas turmas, tanto de Lélia Gonzalez, quanto de Francis Fanon, quanto de Sobun Fussomé, já fica o convite, tá bem? As nossas turmas, elas acontecem de maneiras bem dinâmicas, normalmente tá de acordo com o dia, o pessoal às vezes fala bastante, descontrai bastante, mas a aula de hoje foi bastante expositiva, o que não é ruim, né? Faz com que a gente olhe também para o texto da Lélia Gonzalez com mais atenção e fazendo relações também com a nossa vivência. Bom, alguém quer falar alguma coisa antes da roda de bênção? Bênção, tá bem? Tá bem, Helena, não tem problema. Bom, eu vou dar bênção, vou começar a nossa roda de bênção, dando bênção para o Luiz. Começar dando bênção para o Luiz. E aí, se nesse momento alguém puder tirar um print da nossa tela também, para depois colocar lá no grupo, acho que seria interessante. A bênção para o Luiz, trazendo, né, de que é importante tomar algumas decisões, é importante decidir qual caminho seguir, é importante ter discernimento para tomar essas decisões, mas o mais importante ainda é entender que tudo que é com calma, com leveza, é mais certeiro. Essa é a minha benção para ti, Luiz. Oi, Igor, obrigado. Vou levar aí, né? Eu vou escolher para a Tati e a minha bênção vai ser sobre equilíbrio e harmonia também, né? Desejar isso, né? Uma vida com equilíbrio, harmonia, Tati, nas escolhas, no prazer, na alegria, em tudo, né? Essa é a minha bênção aí. Tá certo, obrigada. Eu recebo e a minha bênção vai para Verlanes. Eu desejo como todo mundo está indo pelo equilíbrio,
a certeza que tudo vai dar certo, que já deu certo, e um final de semana maravilhoso. Esses são os meus votos. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a minha bênção vai para a Lena, espero que ela esteja ouvindo. E a minha bênção de hoje, acho que não é só para a Lena, mas eu vou focar na Lena, seria para todos nós. A minha bênção fala de coragem, de enfrentamento, de não desistir, de se reagrupar, de conversar, de planejar, de retomar. Eu sinto assim, eu estou no meu último ano de magistério em sala de aula e eu sinto um medo de ficar longe da luta, que é o melhor lugar para a gente fazer, é na sala de aula, na escola. Pelo menos é lá que eu sempre fiz. Então eu desejo a todos nós muita coragem, muita luta, muito reagrupamento, muita firmeza, muito apoio, muitas mãos dadas, e que a gente siga firme sempre. Muito obrigada, Verlane. Eu me perdi um pouco aqui. Quem ainda não recebeu bênção? Luiz Paulo ainda não recebeu? Já O recebeu? Vinícius. O Vinícius não recebeu ainda. Vinícius, a minha bênção para você vai no sentido de paz e tranquilidade, porque essas condições de vida que a gente tem nessa sociedade, nos fazem não ter tempo de cuidar de nós mesmos. Então, que você tenha uma semana de muita paz e tranquilidade para poder cuidar de você, estar perto de quem você ama. Muito obrigado, Lena. Agradeço, recebo e divido com vocês, porque todo mundo precisa, porque realmente eu estou precisando disso, porque eu vivo numa cidade que tá muito caótica, né? O lugar onde eu vivo especificamente está mais caótico ainda. Né? Essa semana tivemos, além do que vem acontecendo aqui, tivemos greves de ônibus e tudo mais. Hoje que normalizou um pouquinho. E deu para sair daqui com um pouquinho mais de tranquilidade, porque a zona sudoeste tá aqui no Rio de Janeiro. Né? Então eu vou. Falta quem? A Tati, né? Falta a Tati, não é isso? Agora tudo é bênção para todos, Bruno. Ô, Então é Vinícius. para Ó, todos. Bruno. Tá, desculpa. Gente, então minha bênção vai para todos nós, que a gente continue a perseverar, né, gente? Porque eu acredito até que essas as aulas de filosofia africana são muito sobre isso, né? Assim, a gente perseverar nesse propósito, né, de entender, né, o que aconteceu conosco, né? Porque é olhando para trás que a gente entende muita coisa, né? Dos porquês, né? De como vivemos assim. Quando hoje o Igor falou aqui, né? Que eu também, eu fui, né? Minha mãe quando precisou trabalhar, eu precisei cuidar da minha irmã, embora eu tenha um irmão mais velho, né? Que inclusive eu precisava cuidar dele também, porque ele esquecia da gente, né? Porque a gente passou por uma situação em Auma que eu lembro até hoje, que a gente já saiu para brincar, né? Aí teve um tiroteio no morro, né? Que eu morava perto de uma entrada de morro. Meu irmão esqueceu a minha irmã na rua, eu tive que descer para pegar a minha irmã e levar para casa. Então isso me recordou isso, né? De essa questão de cuidar, né? Que a gente acaba também pegando, né? Um pouco a gente como o mais velho da família, né? Tudo mais, a gente acaba também pegando esse papel. Então é perseverar mesmo nessa questão do propósito. Eu achei bacana que o Igor falou para o Luiz Paulo e tudo mais, e que a Lena falou também, né? E é verdade mesmo, Lena. A gente fica tão focado nessa rodinha de hamster que colocam a gente, né? E a gente esquece da gente. Até por isso que eu estou fazendo formação em saúde, justamente para me obrigar a cuidar de mim. Porque eu estou fazendo uma formação né, pela Fiocruz, né, de vigilância popular em saúde. Isso está me ajudando a olhar mais para mim, buscar, embora seja difícil, né, porque temos o SUS, mas infelizmente
é um sistema que ainda é novo, é sobrecarregado, né? Você tem que estar buscando caminhos para atendimento. Mas é isso, né? A nossa vida é furar bolha, né? Então, estamos aqui para isso. Obrigado, gente. Tenham todos um excelente fim de semana. Obrigado, Vinícius. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Até a semana que vem. Tá bem? Qualquer Pessoal, coisa. querem segurar a câmera aqui para tirar foto, para todo mundo estar com a câmera aberta? Eu já tirei 2 fotos já. Tá bom. Já mandei 2 também no grupo, mas o pessoal estava com a câmera fechada. Ah, arrasou. Eu peguei o pessoal com a câmera aberta. Nós Ah, vamos tirar uma? Vocês querem tirar uma sorrindo? Vamos lá? Vamos lá tirar uma sorrindo? 1, 2, 3 e... Ai, Jesus, Oi? foi? Foi. Tchau, gente. Boa Tá noite. bem, gente. Obrigado, Obrigadão. Igor. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.